Estudaremos seno, cosseno e tangente de um arco. Isso vai começar na página 18 do nosso livro didático. O eixo dos senos é o eixo dos y, o eixo do cosseno é o eixo do x. Lembrando, né, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, o seno seria esse comprimento aqui, mas aí vamos considerar nosso arco aqui, lembrando que a circunferência possui raio 1. Então, da origem até esse ponto P é meu raio, né, que seria 1. Então, digamos que eu trace uma reta perpendicular, ou seja, quando ela tocar o eixo do X aqui vai formar 90 graus. Aí se eu fizer o seno desse ângulo, vai ser o cateto oposto, que vai ser essa medida aqui, que é a mesma dessa. A medida de P' até P. Aí sobre a hipotenusa, que é 1, então vai ficar só essa medida, que seria referente, que seria igual a essa daqui. É como se essa linha pontilhada aqui partindo da origem até o ponto P fosse uma parede e eu colocasse uma lanterna aqui. Então iria me dar uma sombra desse tamanho. Essa sombra aqui seria meu seno. O cosseno já seria o que? Cateto adjacente, ou seja, esse pedaço aqui sobre a hipotenusa, que é 1, então seria esse pedaço mesmo. Seria como se eu botasse a lanterna aqui em cima e o tamanho da sombra que me daria seria esse, né? Então, por isso, o eixo dos cossenos é o x e o eixo dos senos é o y. Para lembrar disso, a gente pode pensar: quem está com sono, cosseno, né? Tá deitado. Quem está com sono está deitado. Então, cosseno, deitado. Seno, né? Sem sono. Então, sem sono, está em pé. Então, os sinais aqui dos quadrantes aqui do seno e do cosseno. Então, o seno é o eixo dos y. Então, a gente sabe que todos os números que estão acima da origem são positivos. Isso em relação ao eixo dos senos, né, que seria meu eixo y. Então, acima da origem, positivo. Então, primeiro e segundo quadrante, positivos. Abaixo da origem, negativo, né, que seria 0. Aí 1, 2, 3 e assim por diante. Então, positivo, positivo, que estaria aqui para cima da reta. E aqui, terceiro e quarto, negativo. No cosseno, o eixo dos cossenos é o eixo dos x, ou seja, esse eixo está deitado. Então, a gente pega a reta, né? A origem teria aqui, então, os números positivos para esse lado, os números negativos para esse lado. Então, primeiro e quarto quadrante, positivo. Segundo e terceiro quadrante, negativo. Isso em relação aos cossenos. O que seria tangente de um número? O eixo da tangente é esse eixo aqui, que ele toca nesse ponto A aqui. Essa reta só toca na circunferência em um único ponto aqui, que seria nesse ponto A. E essa reta é paralela ao eixo dos y, ao eixo dos
senos. Então, lembrando que a circunferência tem raio 1, né? Então, lembrando também que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. É muito comum a gente, para tentar lembrar, falar que tangente é igual a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seno de um ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno desse mesmo ângulo vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente desse ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que eu disse, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente igual a coca, para a pessoa lembrar mais fácil. Lembrando também que tangente é igual a tangente de um ângulo vai ser igual a seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo. Por quê? Se eu pegar aqui, é o mesmo ângulo, então vou botar aqui o seno. Vai ser... Quem é o seno desse ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O H vai para cima e o cateto adjacente vai para baixo. Eu posso cancelar. Então, tangente é igual a coca. O que seria a tangente? A tangente, eu teria aqui meu ângulo na circunferência, eu prolongaria ele, a linha reta iria passar pelo ponto P e até encontrar a minha reta T, que seria a minha reta das tangentes, né? Então, a tangente seria esse comprimento de A até T. Que nós já vimos também que tangente é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é meu cateto oposto? Cateto oposto seria essa distância aqui, cateto adjacente essa. Então, o raio da circunferência é 1, né? Isso seria o raio. Então, essa distância dividido por 1 ia ser só essa distância. Então, a tangente é essa distância aqui, que é quando a gente prolonga o segmento até o ponto aqui onde termina. Pega meu arco aqui e prolonga ele até encontrar o ponto T na reta das tangentes. Ou seja, vai ser essa distância daqui até aqui. Isso seria minha tangente. Então, na tangente, vocês observem só. Quando o ângulo está no meu primeiro quadrante, né? Vai ser positivo, né? Porque acima do eixo do X é tudo positivo. Então, a tangente seria positiva. Se tiver no segundo quadrante, o ângulo vai estar aqui. Se eu prolongar para lá, ele não vai encontrar a reta das tangentes. Então, prolongo para baixo. Vai encontrar aqui. Como está abaixo do eixo do X, então no segundo quadrante, quando o ângulo está no segundo quadrante, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, o ângulo viria até aqui
Então, eu prolongaria, iria encontrar minha tangente aqui. Então, ia ficar acima do eixo dos x. Então, terceiro quadrante, a tangente também é positiva. No quarto quadrante, que seria esse quadrante aqui, eu iria prolongar para baixo. E por outro lado, não tem reta tangente. Então, a reta tangente, o tamanho da tangente aqui seria esse tamanho aqui, ou seja, está abaixo do eixo dos x, ou eixo dos cossenos. Então, esse sinal, esse ângulo aqui seria, o sinal desse quadrante aqui seria negativo. Então, os sinais do eixo das tangentes seria positivo. Os quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, são positivos, e os quadrantes pares são negativos. Então, 0 ou 0 grau, né? O seno de 0 vai ser 0, né? Porque, digamos, o ângulo aqui não tem, é 0, não está passando para cá. E o eixo dos senos é o eixo dos y. Então, tipo, ele não tem altura aqui, então vai ser 0 mesmo. Seno de 0, 0. Cosseno de 0, ou seja, a reta vai continuar, né? Vai ficar aqui. Eu vou só prolongando aqui, então o ângulo seria só esse ponto aqui, né? Não teria abertura. Então, por isso que o cosseno de 0 vai ser 1. Porque o ângulo não é essa abertura que está até aqui, só que aqui não teria abertura. Então, ia ser uma linha, uma reta normal. Uma linha reta aqui o ângulo. Só que meu círculo trigonométrico tem raio 1, né? Então, o cosseno de 0 é 1. A tangente de 0, né? Seria o comprimento, mas ela só está tocando na tangente nesse ponto aqui, que seria 0 também. Então, tangente de 0, 0. Π sobre 6 ou 30 graus, né? Lembrando que π vale 180 graus, né? 180 por 6 dá 30, né? Isso é a mesma coisa. Então, o seno de π sobre 6 ou 30 graus corresponde a 1/2. Poderia fazer até a continha aqui, mas vai dar 1/2. Esses ângulos aqui, 30, 45 e 60, são bem utilizados. Então a gente tem que aprender eles, que vão ser muito utilizados e eles não vêm geralmente concurso, eles não dão os valores desses ângulos. Esses ângulos mais notáveis, 0, 30, 45, 60 e 180, eles não vêm dados. Então, o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Seno de 45 ou π sobre 4 seria seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 vai ser igual também, raiz de 2 sobre 2. Tangente de π sobre 4 vai ser 1. E se você observar aqui, ó, se eu traçasse aqui, esse comprimento aqui seria igual a esse comprimento aqui, saindo da origem até meu círculo. Então, seno de π sobre 3 seria raiz de 3 sobre 2.
cosseno de π sobre 3, 1 sobre 2, tangente de π sobre 3, raiz de 3. Então tem como a gente fazer essa tabelinha aqui de forma para a gente aprender a fazer aqui aprender essa tabela, né? Seno, cosseno e tangente. Então 30, 45 e 60 graus. Aí eu faço o que para decorar essa tabela? Então eu pego, coloco 1, 2, 3, aí estudo sobre 2, aí passa a raiz, só que a raiz quadrada de 1 é 1, então eu não vou colocar. Passo a raiz quadrada aqui, passo a raiz quadrada aqui. Se a gente observar lá no nosso quadro que eu terminei de mostrar, então teria seno de 30, ou π sobre 6, 1 meio e 45 graus. Perdão, eu coloco os ângulos aqui, 30, 45 e 60. Aí aqui seria o seno, aqui o cosseno e aqui a tangente. Então, seno de 30 graus, 1 meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Lembrando, eu coloco 1, 2, 3, aí tudo sobre 2, aí passa a raiz em todo mundo. Só que a raiz quadrada de 1 é 1. Aí, no cosseno, eu já faço o inverso. Eu faço 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E passa a raiz. Raiz quadrada, né? Eu passo a raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. E a tangente eu posso calcular. A tangente de 30 graus seria, tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente de 30 vai ser igual seno 1 meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então a gente conserva a primeira fração, divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela, cancela. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Só que a gente pode racionalizar. Se 1 raiz de 3, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima. E embaixo que eu não estaria alterando nada. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Eu vou fazer isso daqui passo a passo. Pode vocês não lembrarem como é que faz essa multiplicação de frações. Então a propriedade da radiciação, né, que quando as raízes possuem o mesmo radical, então eu posso trazer essa multiplicação aqui só para os números que estão dentro da raiz. Quando possui o mesmo índice, radicando o de dentro.
quando as raízes possuem o mesmo índice, a gente pode trazer a multiplicação dos radicandos, né? Ou seja, dos números de dentro. Então 3 vezes 3. Só que 3 vezes 3 é 9. Então raiz de 3, raiz de 9 é 3. Então raiz de 3 sobre 3. Então tangente de 45 graus, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Só que esse cancela com esse e esse com esse, então o resultado é 1, né? Eu vou estar dividindo números iguais, então o resultado é 1. Tangente de 60 graus, seno é raiz de 3 sobre 2, cosseno é 1 sobre 2. Conserva a primeira fração, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela, né? Raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que eu ter raiz de 3, né? Então teria minha tabelinha aqui bem fácil. Pronto, aqui. Agora, quando é o seno de π sobre 2 ou 90 graus, né, que estaria aqui em cima. Como a circunferência tem raio 1, então seno, a gente sempre considera essa circunferência de raio 1. Então seno de π sobre 2 ou 90 graus é 1. Cosseno de 90 graus, ou π sobre 2, né? Seria esse comprimento aqui, o cosseno, né? Só que o arco ele tá aqui. Então vai ser 0, né? Que se eu botasse a lanterna aqui em cima, só me daria esse ponto aqui. Então, cosseno de 90, 0. E a tangente de 90 graus, ela não está definida porque essa reta é paralela a essa, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Seno de π, que estaria aqui, né? O seno de π vai ser menos 1, né? Não, seno de π vai ser 0. O seno é isso. Seno de π vai ser 0. Que se eu botasse a lanterna aqui, na reta que sai aqui do fim do ponto de origem aqui até o ponto do meu arco, se eu botasse a reta aqui, daria só o ponto aqui que estaria em cima do 0. Então seno de π, 0. Cosseno de π daria essa distância aqui, que dá menos 1, né? Porque meu arco é de raio 1. Então daqui para aqui posso ir até o raio. Só que eu sei o que para esse lado os números são positivos, e para esse lado os números são negativos, né? Que aqui seria meu 0, então cosseno de π menos 1. Tangente de 0 seria essa altura aqui, né? Tipo, a reta tocaria aqui nesse ponto A, que aqui esse A é meu 0, né? Porque vai estar na mesma altura daqui. Então tangente de π, 0. Seno de 270, 3π sobre 2 vai ser 3π sobre 2, vai estar aqui, né?
ou 270 graus. Então vai dar menos 1, né? Porque o arco viria até aqui e prolongaria. Pronto, estaria aqui. A distância daqui até aqui, né? Eu sei que para cima é positivo, para baixo negativo. Então o raio é 1, então menos 1. Então seno de 3π sobre 2 menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0, né? Daria esse comprimento, eu botaria a lanterna aqui, a sombra que me daria seria só o pontinho aqui. Ou seja, se daria o ponto aqui, não tem tamanho para cá nem para cá, então 0. Cosseno de 3π sobre 2, 0. A tangente de 3π sobre 2 não está definida porque é paralela, né? Essas retas vão ser paralelas. E aqui é só um prolongamento do eixo Y aqui, ou o eixo dos senos. Cosseno. Seno de 2π vai ser 0, né? Porque 2π seria meu raio completo. Viria até aqui no 2. Pegaria o círculo aqui. Quando eu botasse a lanterna aqui, só me daria o pontinho aqui no centro. Então, seno de 2π, 0. Cosseno de 2π, né? Vai ser a distância daqui até aqui, né? O arco seria esse todinho, aí prolongaria até aqui o círculo. Então, daria 1, visto que o raio dessa circunferência é 1. E a tangente de 2π seria 0, né? E o ponto estaria aqui. Pronto, aqui estão todos os valores aqui. Um quadro aqui com todos os valores. Mas esses outros valores aqui, 90, 180, 270 e 360, é fácil da gente perceber, porque quando você faz o círculo, você tem a noção aqui, você sabendo o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente de um ângulo. Esses valores aqui são fáceis de descobrir. Então eu me preocuparia mais com os ângulos de 30, 45 e 60. Eu já mostrei como é que faz. Redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante. Então digamos que eu tivesse esse ângulo aqui. Então prolongaria até esse ponto P, né? Aí o arco viria daqui até esse ponto P, né? Só que eu vou reduzir do segundo, aqui estaria no meu segundo quadrante, eu tenho que reduzir para o primeiro, achar um valor equivalente. Então eu vou pegar, se eu analisar direito, esse pedacinho que falta para completar 180 seria a mesma coisa que eu pegasse aqui o ângulo ao contrário e trouxesse até esse ponto P' aqui. Esse pedaço aqui seria até esse. Para eu saber quanto seria, isso é eu pegar. Aqui é o que falta para, se eu pegar o π e diminuir disso tudo, só vai me dar esse pedaço aqui que seria equivalente a esse. Então como é que a gente faz essa redução? Eu traço a paralela ao eixo do X desse ponto P aqui. Esse ponto que eu pegar aqui seria a minha representação equivalente a essa, que seria a mesma coisa que eu pegar o π, ou 180 graus, e subtrair desse arco aqui, né? Que daria só esse pedaço, que é o mesmo que esse. Por isso que o seno de um ângulo é igual a o seno de π menos esse ângulo. E menos por quê? Porque o segundo quadrante aqui em relação ao seno é positivo, né? O primeiro e o segundo são positivos. Então não faz, ele tem que ser também esse valor aqui e esse valor aqui tem que ser positivo. Então por isso que
representa seno desse ângulo vai ser igual a seno de π menos o ângulo. Para reduzir o cosseno ao primeiro quadrante, se tiver no segundo, a gente faz o que? A mesma continha que a gente faz, né? Tipo, seria eu traçar e pegaria esse pedaço aqui. Só que o cosseno é esse comprimento aqui, né? Estaria pegando. Só que esse pedaço aqui é positivo. E quando eu botasse a lanterna aqui, me daria esse pedaço negativo aqui. E olhando só para os quadrantes, acho que talvez facilite mais, né? No cosseno, à direita da origem positivo, à esquerda da origem negativo, né? Então o segundo ia ser negativo. Então eu faria a mesma conta que eu fiz anteriormente, né? Que seria o ângulo π todinho menos o ângulo aqui alfa, então π menos alfa, só que teria que me dar um valor negativo. Então o cosseno desse ângulo aqui está no segundo quadrante é igual a menos, porque ia dar negativo, o cosseno de π menos alfa. A conta seria a mesma que eu fiz aqui, lembrando que o cosseno no segundo é negativo, então teria o sinal negativo. A tangente seria o que? A tangente seria